O intuito dessa série é a gente falar um pouquinho sobre a história da nossa igreja, sobre a história de John Wesley, que é o líder e precursor do movimento metodista, que é um cara que foi um homem de Deus, um avivalista, uma pessoa que impactou a sua geração. E a gente tem muito a aprender com ele. Mas não só isso, essa série também é para que a gente viva uma fé ativa e que a gente tenha essa busca pelo coração aquecido. Amém? E o tema do primeiro domingo dessa série foi a fé dos outros é a fé dos outros. E a gente leu aqui 2 Timóteo, no capítulo 1, do versículo 5 ao 6, que reflete sobre a herança espiritual, o valor da herança espiritual, como a gente pôde ver na vida de Timóteo. Timóteo, ele tinha a sua avó Lóide e a sua mãe Eunice, e ele cresceu com esse lar cristão, ele cresceu tendo essa fé apresentada desde o começo da sua vida. Só que naquele tempo, Timóteo ele estava sofrendo perseguição, ali os cristãos, na verdade, estavam sofrendo perseguição, e aquilo ali abalou um pouco a fé de Timóteo. E com isso, Paulo precisou escrever para Timóteo e falar assim: ei, cara, reaviva a tua fé, cultiva a tua fé. E aí, Timóteo, ele tinha, né, essa fé que era do seu lar, mas aquilo a gente percebe que não era suficiente, apesar de ser muito importante. Assim também na vida de John Wesley, quando a gente viu ali que ele cresceu num lar onde seus pais eles eram líderes de uma igreja, o seu pai pastor anglicano, a sua mãe Susana Wesley, uma mulher de Deus, disciplinada, metódica. Só que aquilo também, apesar de ter sido muito bom, não foi suficiente. Obrigado, Fabiola. Porque a gente entende que a fé, ela precisa ser algo pessoal. A fé, ela não basta você ter nascido no lar cristão, não basta você vir à igreja desde a sua infância, não basta você ter amigos evangélicos, ter amigos que te impulsionem a vir à igreja, a ter uma vida de devocional, mas essa fé ela precisa ser algo individual. Foi basicamente isso que a gente tratou. E agora nós vamos seguir com essa série de mensagens. E o tema de hoje, ele se chama Quase Cristãos. O texto que a gente vai ler está lá em Atos 26 e 28, ele é bem curtinho. Então, se você puder abrir aí a sua Bíblia em Atos 26, versículo 28. Já está aqui no telão, olha aí. Hoje está rápido. Atos 26 e 28, ele vai nos dizer assim: disse Agripa a Paulo: por pouco me persuades a fazer-me um cristão. E disse Agripa a Paulo: por pouco me persuades a me fazer um cristão. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra. Muito obrigado, Jesus, por esse tempo aqui na sua casa com os meus irmãos. Eu te entrego, Jesus, a ministração dessa palavra. Eu te peço que o Senhor faça algo novo aqui no nosso meio. Eu te peço que o Senhor toque em corações, que o Senhor nos alimente, Senhor, que o Senhor nos dê, Jesus, uma fome, uma sede pela sua presença, um arrependimento pelos atos que a gente tem cometido e que não tem te agradado. Nos muda, Pai, nos muda e usa a minha vida, Pai, para falar com os meus irmãos, em nome de Jesus. Gente, essa frase aqui, ela foi dita por Agripa ao apóstolo Paulo, né? E ela foi usada para construir um sermão muito conhecido de John Wesley, que é esse sermão, o Quase Cristão. Esse sermão, ele não foi apenas uma crítica teológica, mas ele foi também um alerta para a igreja. Ele foi um relato sincero da história de John Wesley. John Wesley, ele vivia exatamente como um quase cristão antes dele ter essa experiência do coração aquecido. Wesley, ele nasceu em 1703, num lar cristão, como a gente já falou, onde seu pai era pastor, a sua mãe era uma mulher de Deus. Ele teve profunda influência espiritual. Desde cedo ele foi ensinado na palavra, ele orava, ele jejuava, ele buscava a Deus, ele era aquele cara que é a personificação do crente. Então John Wesley, ele era esse cara. E aí, na sua juventude, a gente também viu que ele formou o Clube Santo, juntamente com seu irmão Charles e seu amigo Whitfield na faculdade. E de forma irônica, ele foi taxado como metodista. E aí, beleza, a história dele vai avançando. Antes dele realmente
ter essa convicção da salvação dele, ele já era um cara muito moral, um cara muito, sabe, religioso de fato. E aí ele vai vivendo essa vida de forma praticamente impecável. E aí ele foi como missionário, né, por conta desse chamado, desse fogo aí que ele tinha, mas que não era ainda o fogo do coração aquecido, era só essa vontade de realmente pregar o evangelho. E aí ele vai para a missão, a primeira missão de John Wesley. Aí beleza, John Wesley ele vai para onde? Ele vai para a Geórgia, lá nos Estados Unidos. Só que aí John Wesley, naquela época, hoje tem avião, tem ônibus, tem carro. Naquela época ele precisava ir para a Geórgia e só poderia ir de navio, né, de barco. Tá falhando, peraí. Então, John Wesley só poderia ir de navio. E aí, beleza, John Wesley vai com uma tripulação lá. E aí começa uma tempestade. Gente, sabe aquele toró assim? Não sei se vocês já pegaram uma tempestade no barco, eu já peguei. Inclusive, a minha família achou que tinha me perdido, tu acredita? Numa tempestade, rapidinho, vou abrir isso aqui. Numa tempestade, né? Lá, eu sonâmbulo, criança. Minha família procurou o barco todinho. Eu simplesmente levantei de uma rede, fui para outra, e o barco, aquela loucura, se locomovendo para me achar. E aí um cara chegou e falou assim, os meninos que vocês estão procurando é esse aqui que está na minha rede? Era eu, estava lá na rede da outra pessoa. É uma situação bem complicada. E aí nessa situação, o John Wesley se pega com medo. John Wesley se pega numa situação que ele falou assim, cara, é hoje que eu vou morrer, é hoje que eu vou de arrasta. Só que nisso, tinha um grupo chamado os Morávios. E esse grupo ele estava adorando a Deus, louvando a Deus em meio à tempestade. Absurdo, né? E John Wesley fica indignado, meio que indignado com isso. Ele fala assim, mano, não é possível que essa galera está adorando, que essa galera está louvando a Deus em meio à tempestade. E aí, beleza. John Wesley, ele pega e vai lá nesse grupo e fala assim, vem cá, vocês não estão com medo, não? Aí eles respondem para John Wesley, né? Não, graças a Deus está tudo certo. Aí, não é possível. Está tudo certo? Aí, está tudo certo. Aí John Wesley fala, mas e as crianças? E as mulheres? Não estão com medo também? Porque eles devem estar com medo, né? Aí ele, não, nossas crianças não têm medo da morte. Aquilo chocou John Wesley. Aquilo ali mexeu profundamente com o coração de John Wesley. E aí John Wesley, ele continua, né, a viagem. E eu acho engraçado isso, gente, porque John Wesley, você não está entendendo, John Wesley ele pregava. John Wesley era crente, cara. Ele era crente de verdade, só que ele ficou com medo. E aí, beleza, aí ele vai lá, chega na cidade de Geórgia lá, e aí um dos líderes desses grupos que estavam lá na tempestade chega para John Wesley e pergunta assim, vem cá, John Wesley, tu estava com medo, certo? Tu realmente é cristão? Tu realmente acredita em Cristo? E aí aquilo ali foi tipo assim, cara, eu não acredito que esse cara me perguntou isso, e eu não acredito que eu estou achando que agora eu não sou cristão, apesar de eu pregar, apesar de eu estar vindo numa missão, apesar de eu estar evangelizando um povo. Enfim, isso deixa John Wesley meio maluco da cabeça. E aí, todo o tempo, ele continua com essa dedicação, com essa profunda religiosidade de pregar, disciplinado, aquela coisa. Só que isso não sai da cabeça de John Wesley. Só que, apesar desse fato, John Wesley, ele trabalhou intensamente na obra do Senhor. E aí o seu amigo, Whitefield, ele foi testemunha que ao visitar a Geórgia, ele fala assim, o êxito de John Wesley na América é indizível. O seu nome é precioso entre o povo, onde lançou os alicerces que nem os homens e nem os demônios podem abalar. Que eu possa segui-lo como ele seguiu a Cristo.
E mesmo com o resultado positivo da missão de John Wesley, ele não havia, no íntimo dele, essa convicção da salvação. Ele não havia no íntimo dele essa convicção da fé. Ele não havia tido essa real experiência com Cristo. E aí ele fala: faz 2 anos e quase 4 meses que deixei a minha terra natal para pregar Cristo aos índios da Geórgia. Entretanto, o que cheguei a saber? Ora, vinha saber que o que eu menos esperava, que eu fui à América para converter outros, mas nunca fora realmente convertido a Deus. E essa aqui era a situação de John Wesley. Um homem que tinha tudo para você chegar e falar assim: cara, eu quero ser que nem John Wesley. Eu quero ser esse crente. Eu quero ser essa pessoa que prega, que vai à missão. Eu quero ser esse cara fervoroso nas práticas, disciplinado. Mas o próprio John Wesley entrou em crise. E aí ele fala: eu fui à América para converter os índios, mas quem me converterá? E aqui a gente deve apreciar essa humildade. A gente deve apreciar esse homem de Deus, porque ele foi vulnerável ao escrever esse sermão. Porque, cara, quantos aqui têm essa coragem de realmente se analisar no íntimo do seu ser e falar assim: cara, será que eu realmente sou um cristão? Ou será que eu realmente vou à igreja? Será que eu realmente bato um ponto numa igreja todo domingo? Isso já me considera um cara escolhido por Deus, um cara que serve a Deus e que ama a Deus de todo o coração. Muitos crentes hoje não têm essa percepção. Muitos crentes hoje não têm essa análise. Muitos crentes hoje não param para analisar a sua vida, para analisar aquilo que tem vivido. Mas John Wesley, ele tinha tanta sede, fome de buscar ser alguém parecido com Cristo, que ele parou por um momento e se examinou. E não só se examinou. John Wesley procurava as pessoas para ajudá-lo. E aí Peter Buller, ele lhe deu vou pegar aqui com esse. E aí Peter Buller, um dos líderes morávios, ele deu um conselho para John Wesley. Ele falou assim: John Wesley, pregue a fé até conseguir tê-la. E depois, porque você já tem, pregará a fé. E é engraçado porque essa semana eu compartilhei no grupo de jovens uma devocional onde falava exatamente sobre isso. Falava exatamente que lá na época de Elias, né, Eliseu, chegou um comunicado para os reis que estavam lá escondidos e falaram assim: começa a cavar que vai chegar água. Estava sem água. E aí os homens começaram a cavar e a água brotou. Deus fez descer a água do céu. E aquilo ali nos ensina que às vezes a gente está vivendo uma vida no automático, às vezes a gente está vivendo uma vida onde a gente não vê a saída, onde a gente não vê, cara, a saída para a nossa frieza espiritual, onde a gente não vê a saída para a nossa falta de oração, para a nossa falta de fervor. Mas muitas das vezes o que a gente precisa fazer é cavar, é pregar, é falar com Deus, até que aquilo se torne real na nossa vida, até que aquilo se torne uma verdade na nossa vida. E aí, beleza, essa aqui era só uma contextualização da história de John Wesley que eu queria trazer para vocês. E por que esse tema quase cristão, ele ainda é importante para a gente hoje? Por que a gente ainda deve falar sobre isso hoje? Porque aparentemente todo mundo aqui é cristão. Porque hoje nas igrejas a gente vê muitos crentes que vivem uma vida de fachada, uma vida de aparência. Hoje a gente vê que muitas pessoas elas vão à igreja, mas elas não têm de fato uma vida com Deus. Hoje a gente vê pessoas que leem a Bíblia, mas não vivem o que ela fala, o que ela prega. A gente vê pessoas que se dizem cristãs, mas não nasceram de novo. A gente vê pessoas que fazem tudo certo por fora, que têm uma aparência maravilhosa, mas que de fato, no íntimo dela, ela sabe que aquilo ali não passa de uma fantasia, que aquilo ali não passa de um personagem. A gente vê pessoas que querem o evangelho micro-ondas. Você sabe qual é o evangelho micro-ondas? É aquele que esquenta no domingo e na segunda está frio. Pessoas que
vão à igreja para serem prósperas. Quantos aqui já ouviram que vocês vão ser prósperos aí pela internet? Quantos já viram que você vai ser abençoado, que você vai ser o cara mais rico e não sei o que e tal, porque você serve a Deus, porque você ama a Deus? Isso não é o Evangelho. O Evangelho não diz a respeito de você viver milagres e apenas isso. Não diz a respeito de prosperidade. O Evangelho não é sobre isso. O que as pessoas precisam entender é que se elas não se arrependerem de verdade, elas não vão ser salvas. Esse é o Evangelho. O Evangelho é Jesus morto numa cruz, que ressuscitou e morreu por mim e por você, para que hoje você e eu tivéssemos vida. Esse é o Evangelho. Simples. E aí, quando a gente fala de Evangelho, de arrependimento dentro das igrejas, a gente percebe que as pessoas já não estão tão acostumadas com esse tema. A gente vê que as pessoas até te elogiam. E fala assim, cara, legal esse tema que tu está pregando, arrependimento. Olha, difícil a gente ver pregar hoje nas igrejas. É difícil você ver falar sobre isso nas igrejas. Os crentes não querem mais saber de arrependimento. Eles querem saber das bênçãos. Eles querem saber do que eles vão ganhar em vir à igreja, em participar de um GM, em participar de um culto, em participar de uma congregação. Se não tem troca, não tem a minha presença, não tem um valor. Mas o Wesley, ele vai nos mostrar que é possível fazer tudo certo, é possível. E ainda assim estar longe da cruz. Como eu disse, o tema é quase cristãos. E Henrique Smith, ele vai nos dizer que quase doce é sem sabor. Quase quente, ele é morno. Quase cristão é como Mica, que considerava religioso bastante porque tinha em casa um sacerdote. Traduzindo para vocês, é como se a Bruna falasse bem assim, ó, eu sou mais crente porque eu tenho um Rodrigão na minha casa. Ou a Vanessa também está rindo ali, mas eu tenho o pastor Henrique na minha casa. Elas são mais crentes por isso? Quase cristão é como Ananias e Safira, que apresentaram uma parte, mas deixaram a outra parte. Quase cristão é como os filhos de Eli, que furtavam os sacrifícios, como figueira, que com sua folhagem oculta a ausência de frutos, ou como as virgens, que tinham consigo lâmpadas sem óleo. Isso é ser quase cristão. A gente não precisa andar muito para a gente concluir que há quase cristãos dentro da nossa igreja. A gente não precisa ir muito longe. É só a gente dar um YouTube aí e abrir em qualquer pregação aí que é muito estourada. E a gente vê que, cara, cadê o Evangelho? Cadê a palavra? Onde que está o arrependimento? Onde que está a vida com Deus? Onde que está o relacionamento com o Espírito Santo? As pessoas estão pregando isso. Aí a gente vê que é gente enganada, tão perto, mas tão longe de um verdadeiro evangelho, de uma salvação. Pessoas que estão iludidas. Ah, Rafa, mas tá, você está falando sobre quase cristãos, mas como que eu posso identificar esses quase cristãos? Gente, é muito fácil. A palavra de Deus, ela vai nos dizer que é pelos frutos. Pelos frutos. Mateus 12:33 vai nos dizer assim: uma árvore, ela é identificada por seus frutos. Se a árvore é boa, os frutos serão bons. Se a árvore é ruim, os frutos serão ruins. O que vai nos dizer se nós somos quase cristãos ou não, é a nossa postura. É a forma como a gente vive a nossa vida, diante das dificuldades, diante das situações, diante das nossas amizades. E ser quase cristão, eu trouxe aqui alguns exemplos, eu vou falar aqui rapidamente, e eu peço que vocês prestem bastante atenção, porque é bem extenso, mas, em resumo, você pode ouvir e até mesmo se identificar com uma dessas frases. Ser quase cristão é ouvir, mas não se arrepender. Ouvir, mas não obedecer. Saber e não fazer. Orar sem se humilhar. Ser abençoado e não abençoar. Cantar sem adorar. É confessar sem se arrepender. É acreditar sem confiar. É fazer o bem por interesse. É perdoar, mas não esquecer. É ofertar sem alegria. É cultuar sem santidade. É amar sem cuidar.
é se arrepender sem se transformar, é ir ao culto sem buscar a Deus, é ser membro sem vestir a camisa, é pregar sem viver e é viver sem pregar, é ser luz debaixo da cama, é ser sal sem dar sabor, é ter água e não matar a sede, é ter pão e não se alimentar, é ser quase cristão, é dizer Senhor, Senhor, sem conhecê-lo de verdade. Gente, eu não sei vocês, mas eu já me identifiquei com muitas dessas frases, e enquanto eu preparava esse sermão, eu falava, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Tem misericórdia porque, Jesus, eu preciso da sua graça, eu preciso do Senhor, eu preciso do seu amor, e sem o Senhor não dá. Porque, gente, quantas pessoas vivem enganadas, achando que está tudo bem, quando na verdade o que falta é uma convicção da fé, é uma convicção da sua salvação. Se a gente pergunta hoje para as pessoas se elas têm medo de morrer, a maioria fala, eu tenho medo de morrer. Eu tenho medo porque são N os motivos, né? Mas a maioria é porque não sabe para onde vai. Se é para o céu, se é para o inferno. As pessoas, elas não estão convictas da sua salvação. E, gente, um crente de verdade é aquele que você pergunta assim, cara, é igual os moráveis. Você tem medo de morrer, não? Eu não. Por quê? Porque eu tenho Cristo. E se eu tenho Cristo, eu tenho tudo. Em resumo, ser quase cristão é ser perdido. Ser quase salvo é ser perdido. Ser quase crente é ser perdido. Bora voltar e ler aqui Atos 26 e 28. O rei Agripa, ouvindo Paulo, diz, por pouco me persuades a fazer-me cristão. E aqui o contexto é que o apóstolo Paulo ele está preso. Gente, é a segunda vez que eu prego que o apóstolo Paulo está preso, né? Ele não fica solto nunca, esse homem. Ele está acusado agora, dessa vez, pelos líderes judeus, de promover uma seita. Não é muito diferente do que ele estava preso anteriormente, né? E profanar o templo. Então ele foi levado diante de várias autoridades, de Festo, de Félix, e agora ele chegou em Agripa. E essas pessoas, essas autoridades, eram as mesmas autoridades que condenaram lá Jesus, que perseguiram Jesus e os apóstolos. Então em Atos 26, Paulo, além de ele apresentar uma defesa jurídica, ele decide pregar o evangelho, e pregar o evangelho com poder e autoridade. E ali, o Agripa, ele fala assim, cara, esse homem está quase me convertendo. Eu estou quase para me render ao evangelho, eu estou quase para me render, porque a autoridade, o poder que esse homem está pregando. Mas sabe o que mais me chama a atenção aqui, é que Agripa, ele era judeu, e por ele ser judeu, ele tinha o conhecimento das escrituras, mas isso não era suficiente para salvar a alma de Agripa. Agripa, ele era um convencido, mas ele não era convertido. Agripa, ele é o retrato do quase. Ele quase era salvo, ele era quase convicto, ele era quase transformado pelo evangelho. E diante de Deus, gente, o quase é nada. E hoje, muitos são como eles, emocionados. Você faz um apelo, vem aqui na frente. Eu não estou dizendo que se eu fizer um apelo, não é para vocês virem aqui, não. Mas eu estou dizendo que é para vocês virem e terem uma vida transformada, porque a dele não era. Ele só era emocionado mesmo. Então ele é esse cara. Eu sei do evangelho, eu sei porque eu sou de família judaica. Então eu sei, cara, o que tu está falando. Só que o que tu falou aí tá quase realmente fazendo viver uma vida para Cristo. Mas ainda não está. Ainda está faltando um pouquinho aí de, talvez, um dinheirinho. O que eu vou ganhar com isso? Se eu me converter, e aí, Paulo? Paulo, é a segunda vez que ele está preso. O que Paulo ganhava pregando o evangelho? Só cadeia. Que evangelho é esse, gente? Que evangelho é esse que eu prego e vou preso? Que é isso? É o evangelho da prosperidade. Será? Paulo, ele viveu um evangelho muito louco.
Não tinha medo de morrer, não tinha medo de ser preso. E como John Wesley, antes do coração aquecido, religioso, cético já, religioso, ético, uma pessoa de um caráter exemplar, mas sem o novo nascimento, assim era Agripa. John Wesley, ele disse uma frase, certa vez, que durante anos ele evitou todo o pecado, usava todos os meios da graça, mas a própria consciência testificava no Espírito Santo que todo esse tempo eu era apenas um quase cristão. E agora eu vou entrar, de fato, no sermão dele, que fala que há dois tipos de quase cristãos. E o primeiro tipo desse quase cristão é aquele quase cristão que ele é pagão, ou seja, ele é do mundo. Ele é aquela pessoa que não é crente, mas é um quase cristão. Então, ele tem uma boa ética, ele não mente, ele não rouba, ele não vive uma vida aos seus belos prazeres, ele não vive uma vida na cachaçada, na bebida, na pornografia. Ele é aquele cara ok. Inclusive, eu acho que todo mundo aqui conhece, né? Uma pessoa que, quando você pergunta assim, gente, você conhece aquela pessoa que tem um caráter exemplar, mas só falta uma coisa para ela, que é ser crente, quer se converter? Quem é que conhece uma pessoa assim? E aqui a gente vê que quando Jesus ele encontra esse jovem rico, ele é alguém que aparenta fazer tudo certo, porque o jovem rico, a palavra diz que ele não matava, ele não roubava, ele não dava falso testemunho, ele honrava pai e mãe. O jovem rico, ele estava na régua ali, ele estava na régua, de John Wesley, de Agripa, ele estava quase um cristão. Só que Jesus, ele fala, ainda te falta uma coisa, e aqui está o ponto que eu quero que vocês entendam. O pecado, ele não é apenas quebrar regras. O pecado, ele não é apenas você quebrar mandamentos. O pecado, na verdade, ele é acima de tudo não amarmos a Deus sobre todas as coisas. O pecado é quando você coloca qualquer coisa acima de Deus na sua vida. E aquele homem, ele tinha o pecado porque ele não conseguiu largar a mão da riqueza. Ele não conseguiu deixar de viver as coisas da terra para viver as coisas do céu. Ele não conseguiu abrir mão daquilo que tinha tanto valor, do ídolo dele, para seguir a Jesus. E sabe por que essas pessoas boas, elas não estão salvas? Porque no fundo, sempre há algo que dá para a gente entregar para Deus. E aí quando chega esse algo e Cristo cobra, não tem esse papo de dizer assim, opa, Jesus, até aqui está tudo bem. Eu não trair a minha esposa, está tudo bem. Eu não roubar, eu não matar, está tudo bem. Mas deixa a minha pornografia. Mas deixa eu viver as minhas apostas, os meus jogos, os meus vícios, o vício com o celular, o vício com o trabalho. Jesus não mexe nisso não. Gente, não tem como. A fé viva é uma fé integral. Ela requer integralidade. Ela requer que você dê tudo, porque se você não entrega tudo a Cristo, você está em pecado. Porque o pecado, acima de tudo, é quando você coloca qualquer coisa no lugar de Jesus na sua vida. Faltava uma coisa para o jovem rico, e essa uma coisa era entregar a sua vida por completo a Cristo. A fé viva, sabe? A fé viva, ela é aquela que tira tudo que o Rafael carrega, todas as crenças, aquilo que ele acha que é bom, tudo aquilo que ele acha que é um pecado, mas é um pecado que dá para ir levando, e ele fala assim, Jesus, eu não quero te entregar só aquilo que aparenta para a minha igreja. Eu não quero te entregar só aquilo que a minha esposa vê e que ela acha que é errado. Eu não quero te entregar só aquilo que os meus amigos, quando eu estou com eles falam assim, cara, mas tu é crente, tu está falando isso? Não, Jesus, eu não quero te entregar só aquilo que é aparente. Eu não quero te entregar só aquilo que eu já sei que eu preciso mudar.
Eu quero te entregar até mesmo aquilo que eu não sei, até mesmo aquelas coisas, os pecados ocultos, até aquelas coisas que é muito cômodo para mim, mas que é muito difícil de eu largar. Eu quero te entregar tudo, Jesus. Eu quero te entregar a minha vida por completo. E só assim, gente, que a gente consegue ser um cristão por inteiro. A partir do momento em que eu decido viver essa fé viva, os meus desejos, as minhas vontades, elas não são mais as minhas, mas as de Cristo. E quando Cristo me pede algo, por mais que doa, eu renuncio à minha vontade, porque como diz lá em 2 Timóteo 2,11, porque eu sei em quem tenho crido, e eu estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu sei em quem eu creio, e é por isso que eu abro mão. Se Ele falou, por mais que pareça que nada faz sentido agora, mas eu abro mão, porque aquele em quem tenho crido é poderoso para confirmar, para confiar e guardar o meu depósito até aquele dia. A Bíblia ela vai falar para nós que há somente uma forma da gente ser salvo. E essa aqui é a resposta por que as pessoas boas, as pessoas boazinhas, as pessoas que a gente acha que não faz mal algum para a sociedade, não são salvas. Porque como diz lá em Romanos 10, do 9 ao 10, se você declarar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois é crendo de coração que você é declarado justo, e é declarando com a boca que você é salvo. É somente quando nós confessamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E quando eu digo Senhor e Salvador, eu estou dizendo para Jesus assim: Jesus, agora eu já não governo mais a minha vida. A minha vida já não pertence mais a mim. As minhas vontades não pertencem mais a mim. Mas o Senhor é quem controla. É o Senhor é quem governa. Então, se o Senhor me pedir algo, não será difícil. Porque eu já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E se Deus ele não é o centro dessa motivação, se Deus não é o centro da minha vida, então ainda que eu faça tudo certo, ainda que eu dê aos pobres todas as minhas rendas, ainda que eu faça o bem para todo mundo que estiver na minha frente, não será suficiente, porque Cristo ainda não é o meu Senhor. E aí John Wesley ele vai continuar falando nesse sermão que há também um segundo tipo de quase cristão. E aqui entra a história dele, que é o crente que é quase crente. Ou na verdade é o crente que parece crente. Então, como a gente falou, esse crente ele não vai faltar à igreja. Ele já está acostumado, ele está habituado. Para ele é normal. É com todo o coração, com toda a alma, com toda a força e com todo o entendimento. Lucas 10, 27 diz isso. E o que isso significa, Rafa? Amar a Deus com todo o meu coração é você colocar Deus acima das suas emoções, acima daquilo que você sente. Hoje eu não vou orar, eu não vou buscar Deus, eu não vou fazer isso porque eu não estou muito legal. Não. Deus ele não me deu aquilo que eu tanto orei. Quer saber? Eu acho que eu vou dar uma pausa na minha busca. Não é isso. Amar a Deus não é amar somente quando dá certo, é amar mesmo quando a oração ela não foi respondida ainda, é mesmo quando as coisas estão difíceis, é ter Deus como prioridade. A nossa busca ela não está baseada nas bênçãos, a nossa busca está baseada no relacionamento real e verdadeiro com o Criador do mundo. Amar a Deus com todo o meu coração. Sabe, na verdade, amar a Deus com todo o meu coração deveria ser o natural, porque se eu morrer para as coisas do mundo, a quem eu posso buscar senão a Deus? A quem eu posso ter senão a Jesus? A quem eu posso querer senão aquele que morreu por mim, me deu vida e me deu uma transformação? Se eu tenho isso, eu tenho tudo, gente. É isso que a gente precisa entender para viver uma vida de entrega por completo a Cristo. Não há nada que eu queira na terra, não há nada que eu queira no céu que importe mais do que a presença do Senhor na minha vida. Não é a minha família, não é a minha esposa, que ela é maravilhosa, mas amor, me desculpa, não é você, é Jesus. Não é o meu trabalho, não é a igreja lotada, não é a igreja
enfim, com as suas atividades que vai me manter ativo, não. É Jesus. É a presença de Deus na minha vida, é isso que me mantém. É isso que me sustenta, e se não for isso, eu não tenho nada. Amar a Deus com todo o coração é dizer para a nossa carne: não há nada que você possa fazer, não há nada que você possa me dar, que vai superar o amor de Cristo, o amor que Ele derramou na cruz por mim. E aí ele vai para amar com toda a mente, e pensar, gente, biblicamente. Amar com toda a mente é a gente tapar as vozes do mundo, tapar aquilo que o mundo diz sobre as nossas vidas, sobre os padrões que é imposto. É você pegar a Bíblia e se debruçar em cima dela e falar assim: cara, hoje eu vou ver quais são as promessas do Senhor sobre a minha vida. Hoje eu vou entender aquilo que o Senhor tem derramado sobre a minha vida. Porque, gente, você não precisa de mais uma revelação para se manter firme com Deus. Você não precisa de mais uma palavra de uma mulher do reteté para você se manter firme. Você precisa da revelação da palavra de Deus. É somente a palavra que te transforma, é somente aquilo que Deus já disse sobre você que vai transformar por completo. É isso que vai moldar a forma como você vê a sua família, a forma como você vê o seu trabalho, a forma como você vê as coisas que você quer conquistar. É somente quando eu entrego a minha vida, a minha mente, o meu coração, o meu intelecto e deixo Cristo fazer a vontade dele. E que inclusive já está na palavra, já está na Bíblia, gente, é só ler. É só ler. A palavra, deixa a palavra moldar as suas decisões. Deixa a palavra falar o que você tem que fazer com o seu dinheiro, com os seus relacionamentos, com o seu trabalho. Deixa ela moldar. Aí ele vai falar também, amar com todas as forças. E esse amar com todas as forças é você viver com intensidade para Jesus. Cara, tem que fazer isso? Vamos fazer. Vamos ser intensos. Vamos entregar aquilo que eu tenho de melhor, porque eu sei que eu já sou salvo, eu já sou amado. E porque eu já sou salvo, e porque eu já sou amado, eu posso fazer, eu posso entregar e eu posso confiar, porque eu já tenho tudo, eu já tenho Cristo. Isso é suficiente para que eu faça algo para Deus, isso é suficiente para que eu coloque intensidade, para que eu dê o meu melhor, como diz lá, tudo que você for fazer, faça com todo o coração. Aí ele vai falar, amar com toda a alma. E esse amar com toda a alma, gente, é você desejar a Deus acima de qualquer coisa. É você desejar, porque a alma está ligada a prazer. Então, quando eu digo que eu amo a Deus com toda a alma, o meu prazer ele já não está mais em qualquer outra coisa que não seja em Deus. O meu prazer ele já não está mais em qualquer outra coisa que não seja em fazer a vontade de Deus para a minha vida. Agora o meu prazer, o meu desejo é estar com Cristo, é viver com Cristo. Sabe, meus irmãos, a pergunta não é se você já foi para a igreja esse ano, mas a pergunta é, o seu coração ele está totalmente no Senhor? O seu coração ele está totalmente inteiro no Senhor? Ou ainda falta alguma parte aí que você precisa entregar? E aí a gente vai para um próximo passo, para você ser um cristão por inteiro, é amar ao próximo como a si mesmo, e esse amor é um amor ativo, é um amor que faz, é um amor que se doa, como diz lá em 1 Coríntios 13, se você for ler, é incrível essa passagem sobre o amor. O cristão por inteiro, ele não só ama em palavras, ele só não fala assim, meu irmão, tu está precisando de quê? Uma geladeira? Pô, vou orar por você. Não é esse tipo de ajuda que a gente precisa. Orar é muito bom, mas se ela não for acompanhada de uma ação, se ela não for acompanhada de uma ajuda sincera, de uma ajuda verdadeira, ela não vale. Como João disse, filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. E sabe o que esse amor ele não é? Esse amor que João está falando aqui, ele não é um sentimento superficial ou momentâneo. Como quem diz assim, eu gosto dessa pessoa. Eu me dou bem com ela. Não, é um amor que arde, que eu amo essa pessoa ao ponto de eu quero cuidar dessa pessoa. Não é um sentimento de um amor seletivo. Se essa pessoa me faz bem, tá tudo certo, eu vou amá-la. Porque se fosse assim, gente, era muito fácil.
É muito fácil ter esse tipo de amor. Eu amo a minha esposa porque ela cuida de mim, então é muito fácil. Mas aquele seu irmão que é chato para dedéu, e que você precisa suportar, será que você ama ele também da mesma forma? Só que esse é o amor bíblico. Não é um amor seletivo, que pensa, que faz as coisas que nem você. Não é apenas não fazer o mal, mas é fazer o bem, mesmo que isso te custe, mesmo que isso te doa. É um amor que cuida, ele se preocupa de verdade, ele manda mensagem, ele ora junto. É um amor que perdoa, que não guarda mágoa. Não é aquele amor que fala assim, perdoei, mas eu não esqueci. Não, é um amor que perdoa e que esquece mesmo. Porque Deus fez isso com você, senão você não estava aqui não. Senão você não era merecedor da glória de Deus, da graça de Deus, perdão. É um amor que serve, ele não vai esperar o irmão falar assim, ei, eu estou morrendo. Não, é um amor ativo, é um amor proativo, é um amor que, cara, deixa eu fazer isso aqui, porque eu sei que você precisa. Deixa eu fazer essa oração aqui, porque eu sei que você está doente, eu sei que você precisa dessa oração, e eu creio no Deus que pode te curar. Deixa eu te dar uma cesta básica, porque eu sei que você está precisando na sua casa. É um amor com as mãos e não só com a boca. E aí, quando foi a última vez, gente? Quando foi a última vez que você já ajudou alguém que não podia te retribuir? Qual foi a última vez que você escolheu se calar dentro da sua casa, dentro de um ciclo de amizade, para preservar a paz, para que você, mesmo sabendo que estava com a razão, preferiu falar assim, cara, eu prefiro a paz, eu prefiro estar de boa, eu prefiro ficar tranquilo com essa pessoa. Que lembremos do que John Wesley disse, faça todo o bem que puder, por todos os meios que puder, de todas as maneiras que puder, não existe fé viva sem frutos. Tiago 2,17 vai dizer assim, assim também a fé, se não for acompanhada de obras, ela está morta em si mesma. Então, se a minha fé, ela não grita, se a minha fé, ela não fala aos outros a quem eu pertenço, que fé é essa? Se no meu trabalho as pessoas não me reconhecem como cristão, e não é porque você fala não, é porque você vive, que fé é essa? Será que a sua fé ela tem te levado a esse arrependimento? Será que a sua vida hoje ela é diferente por causa do que você crê? Será que você obedece mesmo quando é difícil ou apenas quando você sente vontade? Confiar em Cristo, gente, é entregar o total controle da vida. O total controle. Senhor, eu não mando, é o Senhor. A minha confiança ela não está na minha boa oratória, a minha confiança ela não está no dinheiro que eu tenho, a minha confiança ela não está na família que eu construí, a minha confiança ela não está em nada que não seja a cruz, a tua salvação. E aí, só para finalizar, como a gente falou do que é pecado, eu preciso falar do que é santidade também. Porque é somente quando a gente vive uma vida de santidade que a gente consegue ser mais íntimo, ser mais próximo de Deus. É somente quando eu vivo uma vida de santidade, e Rafa, que santidade é essa? Gente, a santidade, veja bem, Cristo ele morreu por você. Ele pagou um preço que você mesmo não conseguiria pagar. Por isso que é um presente merecido. Então você pega a cruz, e aí você entende o que é a cruz, você entende aquilo que Jesus fez por você, você entende a transformação que ela lhe gerou, e você entende que por você mesmo você não conseguiria viver esse evangelho, viver essa vida que você vive hoje. E aí que entra a santidade, porque a santidade, ela é a gratidão por tudo aquilo que Cristo fez por mim, e é uma gratidão tão grande, é uma gratidão que te constrange, é um amor que te toca, é um amor que você não consegue mais ficar parado, mediante a tudo aquilo que Cristo já te entregou, mediante a tudo aquilo que Cristo já fez por você. A santidade, na verdade, ela é você dizendo para Cristo assim, Jesus, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor me salvou. E porque o Senhor me salvou, agora eu vivo uma vida
para o Senhor, uma vida em rendição, uma vida em adoração, uma vida onde o Senhor é o único, onde o Senhor é tudo, onde o Senhor é aquele em que toda honra e que toda glória seja dada ao Senhor, porque se fosse por mim, eu estava no inferno. Sabe, quando eu tinha 16 anos, eu fui morar fora da minha cidade, longe da minha família. E nesse tempo, era um tempo muito difícil, porque eu era liso. Então, por eu ser liso, eu dependia de outras pessoas. E aí, gente, eu vivi tantos milagres financeiros vivendo longe da minha casa, que me marcaram e hoje moldam muito a forma como eu vivo a minha vida. Mas eu vivi porque Deus colocou pessoas para me abençoar. E hoje, quando essas pessoas precisam de algo meu, de um favor, de algo, eu faço com todo amor e carinho, porque eu tenho uma gratidão. Não porque eu quero trocar aquilo que elas me deram, não porque eu quero que essas pessoas, sabe, como se fosse uma moeda de troca, não é isso não. Mas é porque elas me abençoaram tanto no momento onde eu estava precisando, que eu faço aquilo de todo o meu coração. Eu faço aquilo com todo o amor que eu tenho, porque se naquele momento não fosse a ajuda daquelas pessoas, talvez eu passaria necessidade. Então, a santidade, ela é uma resposta. A santidade, ela é uma resposta de você falando para Deus: Senhor, eu sou tão grato pelo que o Senhor fez por mim, que eu te dou toda a minha vida. Que toda a minha vida, ela está em Ti. Então, a santidade, ela não é algo para que a gente ganhe algo dele. Com Jesus é muito diferente. A gente busca ser santo, porque já recebeu algo imerecido, a graça. E o apóstolo João, ele disse assim: nós o amamos, porque ele primeiro nos amou. Porque ele nos amou primeiro. A graça, ela é tão escandalosa, a graça, ela é tão imensa, ela é tão constrangedora, que quem realmente experimenta não consegue mais viver indiferente. Não dá para ser tocado por essa graça e a gente continuar vivendo essa vida do jeito que a gente vive. Porque a graça, ela muda. A graça, ela nos transforma. Santidade é você olhar para a cruz e ver isso que Jesus fez por você. E simplesmente a gente não conseguir mais ignorar esse fato. E simplesmente a ceia não ser só mais um ato simbólico, mas ser a lembrança viva do sacrifício de Jesus, e isso te moldar durante toda a sua vida, e isso te lembrar de toda a sua vida, aquilo que Ele fez. Então, a santidade é dizer: Senhor, porque Tu me amaste quando eu não merecia, eu não consigo mais viver para mim mesmo. E para isso nós precisamos viver uma fé real, uma fé viva, uma fé transformadora, não porque nós queremos agradar a Deus, não é isso, mas porque nós fomos alcançados por tão grande amor, que nós não conseguimos mais ficar com esse braço nosso cruzado. Amém?